Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução a CSS. Antes de iniciarmos essa videoaula, eu vou falar sobre os CSS Selectors. Já falei na aula passada né, o hover, que ao passar o mouse no link, ele alterava ali as propriedades. Então, assim, o que é o hover? Hover é um selector. Você tem aqui vários selectors disponíveis para você modificar propriedades, né? Então, muitos aí de input, né, caixa de entradas, e também de parágrafo, só tag space. Então, assim, você pode utilizar esses selectors em várias situações aí no seu projeto, tá bom? Então, só para passar o nome, porque eu falei, mas não falei o que era, né? Então, o hover, ele é um selector. Perfeito. Bom, eu falei no vídeo passado que a gente já ia trabalhar com o rodapé, mas eu ainda preciso passar um conceito aqui interessante. Eu vou aproveitar a navegação para inserir esse conceito. Então, nós vamos incluir um logotipo na navegação. Então, eu criei uma pasta, images, coloquei o logotipo, e agora eu vou chamar esse logotipo lá do nosso navegação. Então, eu vou na div nav, coloco img, src, passo aqui o caminho, logotipo. Agora eu vou trabalhar já com o arquivo index.html, não vou trabalhar mais com aquela situação de aula 1, aula 2 não. Fica melhor assim agora para a gente desenvolver. Bom, aí já apareceu a imagem, eu preciso dimensionar ela, né? Para ficar melhor aí a visualização. Então vamos lá no Stylus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu quero a imagem, como ela está lá no nav, eu vou atacar o nav images. Por quê? Eu poderia fazer image direto, mas se tiver uma outra imagem no meu portal, se eu coloco só a tag imagem, eu mudo todas as propriedades de todas as imagens. Então eu quero mudar só a imagem que está no nav. Se porventura tiver mais de uma imagem no nav, eu tenho que alterar isso. Aí eu tenho que nomear aquela imagem, né? Ou para mim poder atingir somente ela. Mas aqui, como só tem uma, a gente vai trabalhar assim. Então eu vou dizer que o tamanho dela vai ser de 100 pixels e a altura dela 80 pixels. Vamos ver se assim vai ficar legal. Ficou mais ou menos, né? Ficou mais ou menos legal. Pô, mas aí tá junto, tá feio, o que tá acontecendo? Bom, vamos lá, vamos tentar melhorar isso. Nós poderíamos aqui dar um paging aqui, né, na imagem, né? Vamos fazer isso então, dar um paging right de 100 pixels. Poderia ser uma ideia, mas se a gente for ver, no nosso, não ficou responsivo, tá vendo? O link juntou um no outro. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um conceito agora de display grid. Tem vários tipos de display, pode utilizar aí também flutuação, né? Mas vamos trabalhar com um display grid, que é grade, né? Então, o que a gente vai fazer? Lá na div nav, que é a div no qual tá esses elementos, a gente vai dizer que ela tem um display grid e eu vou dizer que o grid template columns, eu vou trabalhar com colunas. Então, assim, como eu quero dispor um logotipo e quero dispor uma opção para navegação aqui, de fato, para links, né? Eu vou separar em duas colunas. Então, o meu logotipo, eu quero dizer que ele quer 30%, né? Ou seja, ele vai ocupar o espaço de 30% da navegação e os 70% eu vou dizer que é os links. Obviamente porque pode ter mais links, né? Então ele precisa ser um pouco maior. Então, feito isso, já defini aqui, eu vou apagar a priori essa page aqui, deixar só o tamanho. Vou voltar lá no index e vou definir agora aqui duas divs. Então, como eu dividi, eu poderia deixar só a imagem e ali as navegações eu colocava uma div. Vamos fazer assim então. Por quê? Porque ele tem que entender que como eu defini lá a coluna como sendo duas, vou explicar para vocês novamente, para ficar bem claro. Aqui, quando eu defini aqui duas só,
eu estou dizendo que a nave ele vai ter 2 filhos. Então, se tivesse mais filhos, eu teria que colocar uma proporção maior, tipo 30, 30 e 10%. Aí eu teria 4 filhos. Mas como eu defini assim 30 e 70, estou dizendo que tem 2 filhos. Então, eu tenho que vir aqui e deixar 2 filhos no nave. Então, cadê o index? Então, tem que deixar 2 filhos no nave. Porque se eu não colocar essa div aqui, ele vai ter a imagem, vai ter 3A, então ele teria 4 filhos. Então, eu colocando essa div aqui, eu estou dizendo que a nave, a div que tem nomeação da classe nave, ela tem um filho que é a imagem e tem um outro filho que é uma div. Então, atualizando agora, ele ficou assim. Perceba-se que já tem uma aparência melhor, né? Então, se a gente fizer aqui, olha lá, esses aqui já não está juntando na imagem. Claro que esses aqui ainda estão juntando um sobre o outro, mas a gente vai corrigir isso também mais para frente, tá? Aqui no caso, vamos só trabalhar com essa parte aqui do conceito do grid nesse vídeo. Depois a gente vai trabalhar ali para melhorar aquela navegação ali da parte responsiva. Então todo o trabalho que você faz já se preocupa com essa parte responsiva, para não fazer todo o seu portal e depois se preocupar com isso, aí você vai ter que modificar muita coisa. Então vai trabalhando já preocupando com a responsabilidade, né? Com a página responsiva. E que é uma responsabilidade também, né, do desenvolvedor. Perfeito. Bom, o logo está bem centralizado, ele está bem no cantinho. Eu posso dizer assim que eu quero que ele fique um pouco mais, né, afastado. Eu poderia dizer que eu posso ir direto aqui na parte da imagem, né, e dar um page, deixar aquele page, vamos colocar um page left agora de 100 pixels, vamos ver o que vai acontecer com o page left. Ficou legal, ficou bacana. Se eu fizer aqui, vamos fazer aqui um teste aqui só para a gente visualizar bem o que está acontecendo. Vou colocar aqui esse background como preto, vamos ver. Perfeito. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. E vou colocar esse background aqui como esse azul aqui. Seria assim. Aqui no index a gente tem uma div, só que a gente não nomeou ela. Eu vou fazer essa div, vou colocar um ID e eu vou chamar de navegação. Vou colocar links, que é de fato o que é. Então essa div eu tenho um identificador links. Então lá no nosso CSS eu vou vir aqui no final de navegação. Vou dar um jogo da velha, links, e vou dar um background color dessa cor azul. É exatamente isso que eu quero. Bom, isso aqui a gente já tem uma percepção do que está acontecendo, a gente já consegue trabalhar ali depois daquela parte lá. No próximo vídeo eu vou trabalhar na parte de deixar responsivo essa situação daqui dele estar cobrindo. Agora aqui já cobriu um pouco a imagem, então tem todo esse trabalho para a gente fazer. Na parte responsiva é um pouco trabalhoso, mas a gente tem que entender alguns conceitos ainda para ver o que está acontecendo. Então lembre-se que eu falei para vocês que a gente dividiu em grade, né? A gente dividiu e deixou uma proporcionalidade ali de 30/70. Então aqui vocês conseguem visualizar bem o que está acontecendo. Esse preto aqui, ele é o background que eu coloquei da imagem. O que acontece? Como eu dei um page left, a imagem se afastou e por isso que apareceu o seu background. Se eu tirasse aqui a parte da imagem, vamos lá. Cadê o IMG? Aqui. Se eu zero aqui, vai aparecer só a imagem. Agora, se eu faço o seguinte, eu venho aqui em index e gero uma div para ela também de logotipo. Aqui vai ser assim. Agora,
aqui no CSS, ao invés desse page ficar aqui e esse background ficar aqui, eu vou criar aqui, eu vou criar o logotipo e vou dizer que o background é preto. Vamos ver o que aconteceu. Ah lá, agora ficou perfeito. Chegou no que eu quis dizer. O que acontece? Eu dividi 30% e 70%. Então você já consegue identificar aqui essa proporção. Esse, o preto, ele tem 30% e o outro tem 70%. Essa margem aqui, esse na verdade é um page, né? Ele tá em todas as direções. Vamos ver, ele é referente a essa informação aqui, ó, page 50. Se eu coloco 0 aqui, ele vai, olha lá, ele vai ajeitar ali. Então assim, o page de fato, ele deixou a nossa navegação maior. Então a gente poderia trabalhar agora na navegação com aquela propriedade, né, do weight. Vamos colocar 50%, ele vai aumentar. Só que o que acontece? Ele aumenta lá, percebeu que aumenta. Só que ele não aumenta os nossos elementos, ele não desce os nossos elementos. Porque o que faz o elemento descer é de fato o page, né? Que é o espaçamento entre a borda e o elemento. Quais são os elementos aqui? Os elementos são a imagem e os elementos são os links aqui compostos. Então, assim, por isso que para essa altura a gente trabalha aqui com o paging, né? Então, se eu colocar um page de 30, ele vai dar lá essa questão. Na próxima aula a gente vai trabalhar bem, então, a parte aqui de responsabilidade, a gente vai ajeitar isso aqui, beleza? Ó, aqui a parte, vocês podem perceber que com a div já deu a parte já ficou mais responsiva. Se antes só com a imagem, esse aqui já estava invadindo, né, a imagem aqui. Agora não, agora já ficou ajeitadinho porque uma div não vai invadir a outra. Então é isso, esse vídeo eu vou parar por aqui. A gente entendeu aí um conceito bem interessante para uma página responsiva, que é utilizando o display grid. Então definir ali um percentual para o logotipo, definir um percentual para os links da navegação. Então eu tive que criar lá no index, eu tive que criar aqui duas divs, né, identificá-las. E depois a gente vai ter que copiar aqui para todos, né? Então já vamos fazer isso agora, aproveitando para o contato. Né? Tem que replicar aí para o sobre. Perfeito. Então é isso. Nos vemos então no próximo vídeo já para trabalhar aí melhor a parte dos links, deixar tudo responsivo e fecharmos a parte da navegação para a gente já ir para as outras divisões do nosso portal, tá bom? Agradeço a todos e uma boa tarde.